Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Vamos então para mais uma aula nossa de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar sobre os compostos que têm carbonila, os compostos oxigenados que têm o grupo carbonila. Vamos ver então o que é isso, o que significam esses compostos, o que são esses compostos. Então vamos lá para a nossa aula de nomenclatura de compostos carbonílicos, quais sejam aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, que são compostos carbonílicos contendo oxigênio no nosso caso de hoje, tá? Então, primeiramente, eu preciso apresentar para vocês a carbonila, tá? A carbonila nós vamos ver nessa aula, todos os compostos de hoje possuem este grupinho aqui, ó, que é a carbonila. A carbonila é um carbono que eu faço dupla ligação com o oxigênio. Esse grupo é o grupo carbonila, tá? Carbonila alunos, alunos carbonila, muito prazer. Então, primeiro grupo que a gente vai falar de primeira função são os aldeídos. A gente pode encontrar com essa abreviatura RCOH. Você já vai ver por quê. Porque um aldeído, ele vai ser sempre um aldeído sempre que eu tiver este grupo carbonila, né, na extremidade de uma cadeia carbônica, ou seja, na ponta da cadeia, e fizer uma ligação com o hidrogênio. Então, assim, ó, eu tenho a carbonila, em uma das extremidades eu tenho hidrogênio, e para o lado de cá eu vou ter R. Este R pode ser carbono ou hidrogênio, tá? Pode ser um carbono, dois carbonos, três carbonos, N carbonos, ou pode ser hidrogênio. Quer ver um exemplo? Esse daqui, ó, é um aldeído. Eu tenho a carbonila, C dupla O, H, essa parte em vermelho, sempre vai ser igual para um aldeído, né? E daí do lado de cá que vai mudar, o grupo R pode ser hidrogênio ou carbono, neste caso é um hidrogênio. E neste caso, nós temos o aldeído mais simples que existe, né? O mais simplesinho, que é quando eu tenho hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. Ele recebe um nome usual de formaldeído ou formol. Vocês já devem ter ouvido falar do formol, né? Formol era utilizado para conservar cadáveres, era usado para conservar animaizinhos no laboratório de biologia, não sei se vocês chegaram a ver já isso, e era utilizado também nos produtos químicos para alisar os cabelos, deixar os cabelos lisinhos. E aqui tem a foto de uma mulher fazendo um procedimento com formol, porque o cheiro é terrível, os caras têm que colocar uns ventiladores assim enquanto você está fazendo o procedimento, porque é altamente irritante para os olhos e não pode inalar aquilo ali não, tá? Outro exemplo aqui que a gente tem é o acetaldeído. Veja que este grupo nunca muda, o grupo em vermelho, né? E aqui o grupo R, né? O grupo R é um CH3, né? Esse é o acetaldeído, o nome usual dele, tá? E aqui nós temos o benzaldeído, mesma coisa. Eu tenho carbono, duplo oxigênio e hidrogênio, né? E o benzeno, então ele é o benzaldeído, tá? Esse nome usual, ok? Veja bem, aqui o que eu tenho? Eu tenho um grupo R, eu tenho um carbono que está ligado com oxigênio, então eu coloco aqui O, e tem mais um hidrogênio. Então, toda vez que você vê assim, ó, RCOH, no final, por exemplo, CH3, CH2, CCOH, né? Então, isso significa que é um aldeído, porque ele termina assim, tá bom? Agora vamos para a nomenclatura oficial dos aldeídos, a nomenclatura IUPAC, né, dos aldeídos. Bom, para a cadeia principal, a gente sempre dá o prefixo, depois o infixo e termina com AL. Então, toda vez que você vê uma estrutura, ler o nome e terminou com AL, butanal, etanal, tal, ele é um aldeído, né? Você já sabe que ele vai ter no final da cadeia isso daqui, tá? O prefixo, novamente, met, et, prop, número de carbonos na cadeia principal. O infixo, que pode ser an, em ou in, dependendo se tem ligação simples, dupla ou tripla, e termina com al, tá? Agora, a numeração, gente, a gente coloca, ok, mas a gente não precisa demonstrar a numeração da carbonila, porque sempre eu tenho que começar com a número 1 na carbonila, aqui na C dupla O, tá? Porque nunca vai mudar esse valor, porque como a carbonila sempre está na ponta, o carbono da ponta sempre vai ser o número 1, tá? A carbonila, ela vai ter preferência sobre a insaturação na numeração.
tá? Então, eu vou sempre começar pela carbonila. Se houver radicais, a gente já sabe, a gente inicia por eles e, por último, dá nome para a cadeia principal. Isso estou falando do nome, tá? Não do número. O número, sempre a gente numera a primeira carbonila. Na hora de dar nome, a gente dá nome primeiro para os radicais, se tem radical, tá ok? Então, neste caso aqui, como é que ficaria a nomenclatura? Bom, primeiro eu preciso dar números, eu escolhi a cadeia principal. Cadeia principal é aquela que tem maior número de átomos de carbono e pega a carbonila, tá? Lembrando, nós estamos falando de cadeias carbônicas. Quem recebe número é carbono. O oxigênio não é o número 1. Ele não pode receber número, porque ele não é carbono, tá? Mas o carbono que está grudadinho aqui com o oxigênio, ele vai ser 1. Esse vai ser o 2, o 3 e o 4. Numerei, achei a cadeia principal. Agora, como tem radical nesta cadeia, eu começo por ele. Sempre posição do radical e o nome do radical. Posição 3 e o nome do radical para um carbono é metil. Então, este daqui vai ser o 3-metil, certo? Tracinho. Agora, vamos para a cadeia principal, porque acabou aqui os carbonos, né? Acabaram os carbonos. A cadeia principal, o prefixo da cadeia principal, ela tem 4 átomos de carbono, então é but, né? Infixo, só tem ligação simples. Gente, ligação simples entre carbonos. Esta dupla aqui não conta. Não vai ser em, vai ser an, porque entre carbonos eu só tenho ligação simples, tá? Butan e termina com al. Então, esse daqui é o 3-metil-butanal. Veja, pessoal, que a nomenclatura, ela segue a mesma sequência que seguia para álcoois, que seguia para tudo mais. Se tem radical, né, você começa pelo radical, segue a ordem alfabética, encontra a cadeia principal, numera, né? E o que vai mudar é a função, né? No caso do álcoois era ol, né? O prefixo da cadeia principal, depois vem o infixo, neste caso termina com al. Mas veja que é tudo igualzinho, tá certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo um pouquinho mais difícil para vocês tentarem fazer. Eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício, parem o vídeo, tentem fazer, eu já volto com a nomenclatura e explicando, tá? Quem conseguir fazer esta nomenclatura aqui, coloca um comentário aqui no vídeo, hashtag eu consegui prof, porque eu vou fazer uma menção honrosa a você no próximo vídeo, porque você merece, porque se você conseguir fazer essa nomenclatura aqui, você é muito bom. Vamos lá! Então, vamos lá, vamos ver aqui como é que ficou a nomenclatura disso daqui, né? Bom, é um aldeído, né? Então, a gente tem que começar a numeração aqui pelo número 1, seguir reto, lembrando que esta é a cadeia principal, porque tem mais átomos de carbono e também porque tem a tripla ligação, a cadeia principal tem que pegar. Numeração é essa, eu tenho um CH2 aqui, um CH2 aqui, né? Então, a gente começa pelo radical, já que tem radical. Então, o nome vai ficar 2,3. Como são dois radicais chamados de etil, é dietil, né? Acabou o radical, então a gente vai para a cadeia principal. O prefixo da cadeia principal é X, porque tem 6 átomos de carbono, né? X. Daí nós vamos para o infixo. O infixo me diz se só tem ligação simples, dupla ou tripla. Tem tripla, então eu sei que o infixo vai ser in. Só que quando é um alcino com prefixo in, eu tenho que, antes de colocar o in, eu tenho que colocar o número, o menor número aonde essa tripla está, né? Então aqui ela está com o menor número no 4, in, e daí termina com a palavrinha al. Então esse daqui é o 2,3-dietil-X4-inal. Se você conseguiu, meus parabéns. E agora vamos falar das cetonas, tá? A diferença entre as cetonas e o aldeído, né? Os dois têm a carbonila, tá? Eles têm aqui a C dupla O. A diferença é que o que está ligado aqui de um dos lados da carbonila vai ser um grupo R. E do lado de cá também um grupo R. E nenhum desses dois grupos pode ser hidrogênio. Ou seja, eu vou ter carbono do lado de cá e carbono do lado de cá. Pelo menos um de cada lado. E se eu tiver pelo menos um de cada lado, eu tenho a menor cetona que existe, que é a acetona. Olha aqui a carinha dela. Um CH3 de um lado, um CH3 do outro e a carbonila no meio. Né? A menor possibilidade da acetona que existe. A acetona é aquele solvente que a gente usa para limpar as unhas, para tirar resto de esmalte, tá bem?
Ah, veja bem, como aqui eu tenho um grupo R, né? Depois, isso aqui é um grupo R, depois eu tenho a carbonila C dupla O e aqui é outro R, ou R', então eu posso dizer que ele é formado por um R, um C dupla O e outro R'. Então, vocês podem encontrar isso daqui, RCOR', quer dizer que eu tenho uma acetona, tá? Uma acetona. Ok? Então, toda acetona, ela possui na cadeia carbônica um grupo carbonilo localizado entre dois carbonos. Essa que é a diferença entre o aldeído, tá? Como que vai ser a nomenclatura oficial para a cadeia principal? Tudo igual, prefixo, infixo, e depois termina com ona. Só que antes da palavrinha ona, a gente coloca a posição em que apareceu a carbonila. Antes, nos aldeídos, eu não precisava colocar a posição da carbonila, porque ela sempre aparecia no carbono 1. Ela é na ponta, né? Agora, a acetona não. A acetona, ela pode aparecer no carbono 2 em diante. Ela pode aparecer no 2, ela pode aparecer no 3, né? Então, eu preciso colocar a posição, tá? A numeração, como é que fica? O mais próximo da carbonila, ok? E se tiver radical, a gente inicia a nomenclatura por eles, tá? E nomeia, por último, a cadeia principal. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Primeiro a gente escolhe a cadeia principal, né? A cadeia principal pega a carbonila e tem o maior número de átomos de carbono. Então, nesse caso aqui, como não tem radicais, essa daqui era a cadeia principal, ok? Aí eu tenho que dar número. Eu vou começar o mais próximo da carbonila. Eu poderia começar daqui para cá ou daqui para cá. Nesse caso, tanto faz, porque, ó, aqui, vindo daqui para cá, a carbonila ficou com 1, 2, 3. E se eu viesse daqui para cá, seria 1, esse aqui o 2 e esse aqui o 3. Então, neste caso, tanto faz se eu começo para um lado ou para o outro. Ok? Não tem radicais, então vamos direto para a cadeia principal. Qual que é o prefixo desta cadeia principal? Tem 5 átomos de carbono, então é pente, né? O infixo só tem ligação simples, então é an, né? Posição da carbonila. A carbonila está na posição 3, certo? E termina com a palavrinha ona. Então, esse daqui é a pentan 3-ona. Se eu tiver radical? Bom, se eu tiver radical, eu começo pelo radical. Mesma coisa para esse outro exemplo aqui. Já escolhi a cadeia principal, que é aquela que tem maior número de carbonos, né? Então, isso daqui é um radical e isso daqui é um radical também. Este radical se chama metil e este daqui se chama etil. Eu sei que eu vou começar falando do etil no nome, porque E vem antes de M na ordem alfabética, né? Então, eu coloco a posição do radical, ele está na posição 4. Então, eu tenho na posição 4 um etil, tá? Aqui é tracinho. Na posição 4 ainda, eu tenho um metil. E acabaram os radicais, então eu vou para a cadeia principal. Qual que é o prefixo da cadeia principal? A cadeia principal tem 7, então é hept, né? Só tem ligações simples, então é an. Posição da carbonila. A carbonila está no carbono 2. 2 e termina com a palavrinha ona. Então, esse daqui é o 4-etil, 4-metil, heptan, 2-ona. Veja que fácil, pessoal. É só seguir o mesmo passo a passo de todas as outras funções, né? Só que termina com ona. Vamos para uma outra função, então, que são os ácidos carboxílicos. O que é um ácido carboxílico? É toda vez que eu tenho uma carbonila, assim como as demais funções que eu estou falando hoje, né? Só que ele tem uma carboxila. O que é uma carboxila? É quando eu tenho a carbonila ligada a uma hidroxila. Toda vez que eu tenho isso aqui na ponta da cadeia, um C dupla OH, isso daqui é uma carboxila. E quando eu tenho a carboxila, eu tenho um ácido carboxílico, tá bem? Então, eu tenho um grupo R aqui, este R pode ser carbono ou hidrogênio, C dupla OH. Então, na ponta, a gente vai ter aqui um radical, né? Toda vez que eu tenho um risquinho, significa que ele é um radical. Eu vou ter C, que é esse carbono, eu vou ter oxigênio, que é esse oxigênio, eu vou ter mais um oxigênio aqui, e vou ter hidrogênio. Então, toda vez que eu tiver um COH, é um ácido carboxílico. Como assim COH? Por exemplo, eu tenho CH3, COOH. Isso daqui é a mesma coisa que CH3,
dupla O, OH, tá bem? Ok, isso é um ácido carboxílico. A numeração, como é que funciona? A numeração a gente sempre começa no carbono da carboxila, ou seja, não preciso dar número para o carbono da carboxila, porque ele sempre vai ser o número 1, ele está na ponta, olha aqui, ó, um ácido carboxílico, né, ele tem a carboxila, então é um ácido carboxílico, eu sempre começo numerando com o número 1 nele, tá ok? Como que é a nomenclatura oficial? Presta atenção agora no que eu vou falar. Até agora era tudo parecido. Começava pelo prefixo, infixo e daí tinha alguma coisinha de diferente, né, para cada função. Se tinha radical, começava pelo radical, depois vinha a cadeia principal, prefixo, infixo e mais uma coisinha, né? Quando é ácido, meu povo, quando é ácido, a primeira coisa que você vai fazer, você bateu o olho aqui e viu que tem carboxila, a primeira coisa que você vai fazer vai ser tacar a palavrinha ácido na frente, tá? Diferente de todas as outras que vocês viram até agora, né? Porque ele tem uma palavrinha na frente, que é o ácido. Depois é tudo igual, tá? Depois é tudo igual, mas você tem que colocar a palavrinha ácido na frente. Por exemplo, essa estruturinha aqui, né? Ela tem 4 carbonos. Eu coloco a palavrinha ácido na frente, eu vejo qual é o prefixo, infixo e termina com a palavrinha oico, tá? Se tiver radical, depois da palavrinha ácido, aí eu coloco o radical, depois a cadeia principal e termina com oico, tá ok? Então vamos ver aqui, essa aqui é o ácido, né? Tem radical? Sim, tem um radical. Ele está em que posição? Na posição 2, aqui tá tudo igual, tá vendo? 2, como que é o nome do radical? Metil, ok? Acabou o radical, vamos falar da cadeia principal agora. Essa cadeia tem 4 átomos de carbono, então é but. Só tem ligação simples, então é an, ok? E agora a função dela é oico, então termina com oico, oico, tá bem? Então esse daqui é o ácido 2-metil-butanoico, tá bem? Veja que sempre começa com a palavrinha ácido e sempre termina com a palavrinha oico, ok? Agora, eu gostaria de ver vocês fazerem esse daqui. Para o vídeo e tenta fazer sozinho. Vamos ver se você é bom. Sim? Então, vamos lá. Bom, se ele termina com COOH, então ele é um ácido, a gente tem que colocar a palavrinha ácido na frente, tá? Agora, segue tudo igual, né? Vamos numerar. Sempre começa com o número 1 aqui, eu vou pegar esta cadeia porque ela é a maior, né? E também porque passa por uma dupla ligação. Então, isso daqui vai ser um radical. Se tem radical, eu coloco a posição do radical e o nome. Ele se chama metil, né? Então, é o 2-metil, beleza? Acabou o radical, vamos para a cadeia principal. Qual é o prefixo dessa cadeia principal? Se tem 5 átomos de carbono, é pente. Pente. Né? O infixo me dá se a ligação simples, dupla ou tripla. Para a ligação dupla, como é este caso, vai ser um infixo chamado de en, né? Só que toda vez que é um alceno, eu tenho que colocar a posição da dupla. Como ele está entre o carbono 3 e 4, eu vou utilizar o menor número, que é 3. 3, e daí o infixo en, tá? E daí termina com a palavrinha oico. Então, esse daqui é o ácido 2-metil-pente-3-enoico. Deixa eu apagar aqui, fica mais fácil de ver. Tá? Ácido 2-metil-pente-3-enoico. Você conseguiu, então coloca ali hashtag conseguir de novo, prof, ou hashtag conseguir, se é a sua primeira vez que você está conseguindo, que você vai ser mencionado. Você está ficando muito bom nisso. Alguns ácidos carboxílicos recebem algumas nomenclaturas usuais. É a história do apelido. Ele ficou muito conhecido pelo apelido antes de ter um nome oficial, né? Por exemplo, o ácido metanóico. Aqui está a fórmula do ácido metanóico. Ó, ele tem um hidrogênio na ponta. E o OH é o ácido carboxílico mais simples que existe, né? Porque tem só um hidrogênio ligado à carbonila. Esse daqui também recebe o nome de ácido fórmico, porque ele dá o cheiro, sabe da formiga, quando mata a formiga, que ela dá aquele cheiro forte? É o cheiro da formiga, tá?
Nós temos também o ácido etanóico, que é essa estruturinha aqui, et, porque tem dois. O ácido etanóico, ele é muito conhecido de todo mundo, é o ácido acético. Ele é conhecido como ácido acético. E o ácido acético, meu povo, é o vinagre, aquele da cozinha, aquele que a gente coloca na salada, entendeu? Então agora você pode mostrar para seu pai, para sua mãe, que você está estudando química orgânica. Você pega na hora de fazer a salada e fala assim para sua mãe: mãe, eu posso lhe auxiliar no almoço hoje, temperando a nossa salada com ácido etanóico? Ela vai falar, hã? Ok? E nós temos também o ácido pentanóico. O ácido pentanóico é conhecido não de todo mundo, mas normalmente de algumas pessoas que não têm o costume muito de lavar o pé, né? Ele é conhecido como ácido valérico, que é responsável pelo cheiro do chulé, né? Então, quando você tem alguém ali que tá com chulézão, você pode agora falar: meu Deus, que cheiro de ácido valérico, ou que cheiro de ácido pentanóico. Ok? E nós vamos falar agora dos ésteres. O que é um éster? Eu tenho lá um composto carbonílico, eu tenho a carbonila, né, C dupla O. De um lado eu tenho um grupo R qualquer, né? E do outro lado eu tenho um grupo O ligado com o grupo R, né? Então, um éster, a gente diz que ele é um derivado do ácido carboxílico. Por quê? Porque eu tinha lá no ácido carboxílico um C dupla O ligado com hidrogênio, era C dupla OH. Aqui, no lugar do hidrogênio, vai ter um grupo qualquer chamado de R, né? Porque este hidrogênio, a gente diz do ácido que era ionizável, ele foi substituído por um grupo R, né? Nós temos duas partes dos ésteres. A parte primeira, representada pela seta vermelha, é o grupo do carbono, é o carbono ligado ao grupo funcional, ligado à carbonila, né? É ligado àquela carbono com a dupla com oxigênio. E a parte da seta azul é a parte que está ligada diretamente ao oxigênio do grupo funcional. Então, nós temos duas partes. É importante a gente reconhecer essas duas partes para dar a nomenclatura, tá? Como que funciona a nomenclatura oficial? Primeiro, a gente dá o prefixo da parte 1, tá aqui, ó, da parte 1. Então, a gente vai começar a dar nome pelo carbono da carbonila, meu povo. É por este lado de cá, o carbono da carbonila, tá? Depois vem o infixo, ainda da parte 1, se a ligação simples dupla ou tripla, a palavrinha oato de, o nome do radical da parte 2, que é a segunda parte aqui em azul, né? Mais a palavrinha ila, né? Então, neste caso aqui, qual que é o prefixo do número de carbonos aqui? São 2, então é et, tá? Qual que é o infixo desta primeira parte? Só tem ligação simples, então é an. Aí vem a palavrinha oato de, tá? E agora vamos para a segunda parte. Qual que é o prefixo da segunda parte? 2 carbonos é et, né? E termina com a palavrinha ila. Então, esse daqui é o etanoato de etila, beleza? Gostaria que você parasse agora esse vídeo e tenta fazer, antes de eu dar a resposta aqui, como é que fica o nome deste carinha aqui, deste éster. Aqui, 5 segundos, para o vídeo. Foi. Bom, a gente tem que começar por essa parte aqui que está ligado do carbono da carbonila. Qual que é o prefixo para esses 2 carbonos? Et, né? Só ligação simples é an. Vem a palavrinha oato de. E daí vamos passar para essa parte aqui, ó. Quantos carbonos tem aqui? 4. Então, 4 é but. E termina com a palavrinha ila. Então, esse daqui é o etanoato de butila. Meus parabéns, garanto que você conseguiu. Ah, só uma coisinha que eu gostaria de lembrar. Não confundir éter com éster. O éter, pessoal, ele tem carbono, oxigênio e carbono. Daí tem hidrogênio, né, o outro carbono. E o éster, ele tem isso aqui, ó, C dupla O, e vai ter carbono para os dois lados, tá? Então, o éster tem oxigênio entre carbonos, mas tem uma carbonila também. E o éter é só oxigênio, tá? Sem carbonila. E os ésteres, pessoal, eles são maravilhosos, eles são deliciosos, né? Porque eles são constituintes aí
das frutas, dos docinhos industrializados, porque eles têm aromas gostosos, são flavorizantes, né? Por exemplo, o acetato de isopentilo, tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. O acetato de isopentilo, ele tem o cheirinho da banana. O butirato de metilo, tá aqui a estruturinha dele, ó, é um éster, ele tem um cheiro de maçã, tá? O acetato de octilo tem cheiro de laranja, o butirato de etilo de abacaxi, o aminobenzoato de metilo tem o cheirinho da uva, tá? Então esse aqui a gente faz no laboratório, sabe? Tem até um experimento que faz que a gente consegue produzir esses cheirinhos. E se você for olhar nas embalagens dessas gominhas deliciosas, dessas coisinhas, esses docinhos maravilhosos, que agora até me deu vontade, se você for prestar atenção lá, você vai ver que tem vários nomes de ésteres ali. Principalmente nessas gominhas aqui, ó, vai ter vários nomes de diferentes ésteres, porque um é sabor laranja, um é sabor abacaxi, outro é sabor limão, e cada éster corresponde a um flavorizante, a um cheirinho diferente, para dar o gosto para essas balinhas deliciosas. Ficou com vontade, né? Eu também. Ok, e agora eu vou falar de algumas outras funções que tem carbonila e oxigênio, mas que a gente não vai se aprofundar, tá bem? São os anidridos, por exemplo. Eles também são derivados de ácido carboxílico, por quê? Porque eu tenho aqui um grupo, uma carbonila C dupla O, só que em vez de eu ter um H aqui, eu tenho outra coisa ligada. E o que é esta outra coisa ligada? É o outro do mesmo, outra carbonila. Então, eu tenho carbonila, oxigênio, carbonila. Isto é um anidrido. E por que ele chama anidrido? Anidrido significa anidro, significa seco, que significa sem água, né? Ela vem da reação da desidratação de dois ácidos. Coloca dois ácidos carboxílicos, sai uma molécula de água e acaba ligando dois ácidos carboxílicos. Esse daqui, por exemplo, é o anidrido acético, porque tem dois átomos de carbono, tá? Nós temos aqui, por exemplo, outro anidrido, que é a da junção de dois ácidos carboxílicos diferentes, o anidrido acético propiônico, tá? E aqui nós temos o anidrido cítico, que é o anidrido succínico, tá? Aqui o que importa para mim é que vocês entendam o que é um anidrido. Um anidrido é aquele que tem esta função aqui, ó, carbonila, oxigênio, carbonila. Eu tenho um radical para um lado, um radical para um lado. Isso daqui, sempre que tiver isso daqui, é um anidrido. A gente não vai falar da nomenclatura deles por questão de tempo, tá bem? E nós temos também os cloretos de ácidos carboxílicos. Veja bem, também é um derivado de ácido carboxílico. Por quê? Porque eu tenho a carbonila, um C dupla O, e aqui no lugar do OH tem um cloro, tá? Esse cloro veio de uma reação de um ácido carboxílico com cloro, que formou esse cloreto de ácido carboxílico, tá? Por exemplo, como é que dá o nome? O nome é muito fácil, tá? De um cloreto de ácido carboxílico. Por exemplo, esse daqui é o cloreto, porque tem cloro, e daí a gente coloca aqui o nome da cadeia principal, é et, tá? An, que só tem ligação simples, e termina com a palavrinha oila. Então, esse daqui é o cloreto de etanoíla. Não precisa decorar o nome, tá, gente? Só tô falando por curiosidade. Esse daqui, por exemplo, é o cloreto de benzoíla, tá bem? Então, são dois derivados de ácido carboxílico. E aqui, pessoal, eu tenho o resumo das nossas funções oxigenadas, que juntando com a aula passada, né, a gente estudou os álcoois, os fenóis, hoje nós finalizamos as funções oxigenadas, tá? Álcoois, né, são aqueles que têm ligação com OH com carbono saturado, né, aqui a fórmula geral toda vez que eu tiver um ROH. Fenol, toda vez que eu tiver um AROH, o que é um AR? AR é um aromático, tá, é um anel benzênico, né. Um éter, toda vez que eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. Aldeído, que nós vimos hoje, toda vez que eu tenho uma carbonila e uma das pontas tem hidrogênio, tá. Cetona, quando eu tenho uma carbonila e dos dois lados da carbonila eu tenho carbono. Ácido carboxílico, quando eu tenho a carbonila e numa das pontas eu tenho uma hidroxila. Éster, quando eu tenho uma carbonila e ligada à carbonila eu tenho um grupo O ligado a um outro grupo de carbono. Anidrido, quando eu tenho duas carbonilas e no meio um oxigênio. E cloreto de ácido, quando eu tenho a carbonila e um cloro ali na ponta.
tá bem? Bom, gente, então essa tabelinha aqui, ela é bastante importante, tá, gente? Você olha a função, você tem que saber olhar a função e saber o que ele é, tá? Por exemplo, apareceu isso daqui, opa, apareceu isso daqui, ó, apareceu isso daqui, o que que ele é? Vai pedir lá no vestibular para você. Ah, você já sabe que é um aldeído, porque toda vez que tem C dupla OH é um aldeído, tá bem? E assim por diante. Gente, espero ter ajudado, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem dúvidas, busquem no atendimento, logo vou postar atividades para vocês se divertirem, tá bom? Um abraço, se cuidem!